Vamos falar hoje de captação financeira para sua startup, para sua deep tech. Se esse assunto é relevante para você, fica até o final que eu vou dar boas dicas de um processo que eu estou passando e provavelmente você na sua startup também vai vivenciar. Invariavelmente, todo mundo que tem uma startup, e aqui lembrando, né, nosso canal aqui é dedicado a falar de deep techs, startups, então o que é deep tech? Startups de base científica, né, que usam a ciência para resolver algum problema, algum desafio a toda a sociedade, obviamente no modelo escalonável que vai gerar receita. Isso a gente fala para um outro vídeo, mas o fato é que a captação financeira é uma etapa muito importante que mais cedo ou mais tarde você vai vivenciar. O início dessa rota, como a maioria das pessoas que estão montando uma deep tech são cientistas, então né, nós já vivenciamos essa rota por meio dos famosos editais do CNPq, né, o Universal, dentre outros, e os editais das fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então é muito comum um cientista já com doutorado, mas até em outro grau, iniciação científica, mestrado, está em formação ainda, já ter participado da submissão, da escrita de um projeto, né, que vai depois tentar ser contemplado com o fomento do Estado. Então isso é um assunto que faz parte da nossa rotina como cientista. A gente também é treinado para captar fomento do Estado, lembrando que o Estado é o maior investidor científico, né, no Brasil, no modelo atual. Mas quando a gente transita para uma startup, né? Embora haja um grande apoio do Estado também por meio desses editais, a empresa em algum momento ela precisa parar, né, de captar, ou seja, não precisa nem parar de captar, mas ela precisa avançar no seu modelo de negócio, ou seja, a empresa fica de pé, o serviço ou o produto que ela está desenvolvendo, a inovação tecnológica, fica de pé no modelo de negócio proposto. Então você não pode ficar só captando e vendo daquilo porque, né, tem um fim. E aí tem o famoso vale da morte, que é o momento onde, depois de uma primeira captação, essa empresa ela não consegue, enfim, entrar no mercado, não consegue licenciar o seu produto. E aí, existem, né, uma pergunta que me fizeram lá no nosso Instagram do Empreendedor Científico, no Instagram, foi quais são as diferenças entre o modelo de captação da pesquisa para o modelo de captação das startups. Então, pensando em edital público, as diferenças são pequenas. Tá? Você tem um projeto, uma proposta, que ela pode ser mais inicial, no caso de uma startup, uma ideação, e você tem que justificar que aquilo ali vale um investimento. Nesse ponto, esses editais de startup não é muito diferente. Talvez as peculiaridades, obviamente, eles vão exigir um CNPJ, é, qual é o TRL, né, que é o Technological Readiness, qual é o grau de maturidade da tecnologia, mas são peculiaridades. Honestamente, um pesquisador consegue escrever um projeto, tá, em um edital para financiar uma startup. Foi o que aconteceu com a gente lá atrás. O primeiro edital que a gente ganhou foi da fundação aqui de Amparo à Pesquisa de Brasília e foi uma grande escola, um grande aprendizado. E eu, com certeza, os editais que a gente já tinha escrito para o CNPq e para a própria SFAP tinha dado um bom treinamento. Agora, quando a gente agora está falando de financiar a sua startup em captação privada, aí muda completamente o jogo. E você tem alguns caminhos, tá? E eu vou depois fazer um vídeo sobre isso. Mas primeiro que você não é por meio necessariamente digital, aliás, não é a maioria das vezes. A gente está falando de busca desse dinheiro em fundos, né? Que a gente chama de VC, Venture Capital, capital de risco. Fundos de capital de risco, Family Offices, CVC, Corporate Venture Capital. Você tem as aceleradoras, as builders, né? Que são grupos que vão propor o avanço da sua startup, né, numa aceleradora. Ela vai de um ponto, né, B para o ponto C em troca de um percentual e ela está te oferecendo o que eles chamam de smart money, né, o dinheiro inteligente. Que é isso? Conexões, impulsionamento da sua startup por meio de avanço em serviços. Agora, cuidado aqui, tá? Existem muitas aceleradoras e elas muitas vezes puxam um percentual muito alto e não entregam, tá? Eu não estou falando de ninguém específico, mas são relatos que a gente escuta das startups. Então, faça uma boa diligência, você, né, como dono de startup, em cima das aceleradoras também. As builders já têm um modelo diferente. As builders, elas, né, como diz a palavra, construir, elas vão ajudar você a construir o modelo de negócio da sua startup, também vai pegar um percentual, mas ela vai ter um papel bem mais ativo na construção e no avanço da sua startup, né? Então é quase como ela fizesse parte do corpo de founders, daquelas pessoas que fundaram a startup. Uh, e o que eu posso dizer sobre essas captações, principalmente com os VCs, a Venture Capital, né? É que existem diferentes teses, né? Então, por exemplo, existem Venture Capitals que têm uma tese em cima de redução do carbono. Então não adianta a sua startup
talvez que mexa com inteligência artificial, que não tem nada a ver com aquilo, tentar bater no VC, né, tentar buscar dinheiro no VC, que a tese principal é a redução do carbono e tecnologias para isso. A não ser que a sua inteligência artificial se proponha a fazer isso, né, direto ou indiretamente. Então, assim, uma primeira coisa é você analisar a tese daquele VC, né? Qual é? Eles estão, né, dando dinheiro, dando dinheiro, investindo em qual tese? Primeira coisa é a adesão à tese. Senão você vai estar perdendo seu tempo e perdendo o tempo deles. Segundo ponto é criar um relacionamento. E isso é difícil, tá? Então, para criar relacionamento, você precisa de convivência, você precisa de estar exposto a esse ambiente. E isso você faz por meio, enfim, de contato. E esse contato é em eventos. Então, assim, é um processo que vai demandar tempo, vai demandar dinheiro da própria startup, que você vai ter que ir para eventos, muitas vezes vai ter que viajar, tá? O processo de captação, ele é um processo laborioso, mas ele tem método. Assim como a gente aprendeu a escrever artigos científicos, existem métodos para captar. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre esse ponto específico, mas eu queria hoje falar um pouquinho disso e dessas diferenças. Então, tem editais, quando a gente fala do público, e na parte de startup, quando a gente não está falando do público, né, dos editais também, a gente está falando de buscar dinheiro no setor privado, e isso requer relacionamento, adesão à tese e uma startup estruturada dentro daquilo que os VCs acham que é importante. Está organizado a parte burocrática e jurídica, as relações contratuais estão todas definidas. Então, é uma série de coisas que precisam estar prontinhas para esse processo. A gente vai falar mais sobre isso. Se você estiver gostando desse nosso tipo de conteúdo do canal, deixe seu comentário, você ajuda a gente a crescer essa comunidade de pesquisadores brasileiros que estão se aventurando no mundo das startups. E é isso. Uma boa semana para todo mundo.